O primeiro livro é o da moeda. Depois nós publicamos o Galliani, embora ele seja italiano, ele escreveu também na França, porque o Galliani era amigo ligado ao grupo dos enciclopedistas. A enciclopédia revoluciona o pensamento. Foi um feito fantástico a publicação por Diderot da enciclopédia. E o Galliani é amigo de Diderot e vive na França. Não existia uma edição da moeda no Brasil. Depois nós publicamos Os Economistas. Os Economistas é uma seleção dos maiores nomes da economia política, embora seja uma seleção, não são trechos cortados do seu pensamento, são pequenos trabalhos que estes grandes autores, inclusive o Adam Smith, por exemplo, publicaram, mas que nunca haviam sido publicados no Brasil. Então, dentre estes textos, a gente talvez devesse destacar um texto do Adam Smith, que é uma subversão ao próprio pensamento do Adam Smith, porque, embora o grande feito de Adam Smith seja uma crítica ao mundo feudal, ele mostra contraditoriamente como as corporações tiveram um papel muito importante no desenvolvimento do trabalho na sociedade burguesa. Depois nós publicamos um livro do Cantillon chamado Ensaio sobre a Natureza do Comércio. O Cantillon tem uma história até pessoal engraçada. Ele esteve vinculado a um jogo da Bolsa Financeira na França. Ele é aparentado daquilo que nós chamaríamos de Daniel Dantas na época. Ele foi assassinado, mas é um assassinato meio velado, porque na verdade ele foi esfaqueado e depois atearam fogo à casa. Mas os bombeiros chegaram a tempo e apagaram o fogo, então o fogo não chegou a consumir, por isso é que se sabe que ele foi assassinado. Mas não é por isso, evidentemente, que nós o publicamos. Nós o publicamos porque ele traça, em capítulos muito pequenos e muito claros, ele vai descrevendo a forma de organização social. Então, por exemplo, ele tem um capítulo logo no início, o que é a cidade. Essas coisas parecem tão elementares, parecem tão simples, e, no entanto, ele permite que a gente repense com muita clareza sobre aquelas coisas que no cotidiano passam batido para nós. Depois nós publicamos um outro livro do Galliani, que são os diálogos sobre o comércio de cereais. Um texto quase literário. Se trata mesmo de um diálogo. O diálogo estava sendo muito utilizado na época, porque nós estamos no período mais ou menos da Revolução Francesa. É um momento na história em que ainda não se tem certeza, em que a sociedade não definiu com clareza se vai para cá ou se vai para lá. Então o diálogo é uma forma de mostrar como o pensamento está se fazendo. Então, um participante do diálogo faz uma afirmação e o outro põe em dúvida essa afirmação. Essa mesma forma do diálogo
um outro texto que nós publicamos, Os Economistas Portugueses, em que, do Francisco Manuel de Mello, que não tinha edição no Brasil. Esse é um apólogo. Apólogo significa que são coisas e não as pessoas que falam. No caso do escritório Avarento, do Francisco Manuel de Mello, são moedas que estão conversando entre si no interior de uma gaveta, a gaveta de um avarento. O avarento não deixa as moedas saírem de dentro da gaveta. Ele não põe, portanto, o dinheiro em movimento. O dinheiro não são só aquelas moedas. Cada uma daquelas moedas tem uma história para contar. E elas querem sair, elas querem se pôr em movimento. Se nós pensarmos hoje nos paraísos fiscais, quantos milhares e milhares e milhares de moedas e de dólares e de ouro está enterrado no poço desses paraísos fiscais, que constitui o inferno dos trabalhadores no mundo inteiro. Por si só, é claro a importância desse livro. É um prazer lê-lo, é gostoso, porque uma coisa que é importante que ser dita é que quando nós falamos que nós publicamos os clássicos, pode dar a impressão que nós publicamos umas coisas tão difíceis, tão dolorosas, que requerem tanto sacrifício. Eu garanto que é exatamente o oposto. Nós temos uma preocupação muito grande na escolha dos nossos textos, de forma a publicar aqueles autores que sejam prazerosos, porque poucas coisas podem dar mais prazer ao homem do que discutir a sua própria vida. É uma bela fofoca científica.